Queridos irmãos, caros compatriotas e meus respeitados seguidores, aceitam os nossos melhores cumprimentos. O episódio recente envolvendo a proibição de entrada em Portugal da segurança presidencial guineense portando armas, algo que noutros tempos teria sido resolvido com pragmatismo diplomático, funcionou como detonador de uma cadeia de represálias e desconfianças. A resposta imediata da Guiné-Bissau foi silenciando com expulsão os órgãos da comunicação social portuguesa, apenas acentuou a crise. Agora a situação degradou-se ainda mais, quando 41 estudantes guineenses foram barrados à entrada no aeroporto de Lisboa, alegadamente por falta de requisitos formais. É desta forma que vamos iniciar a nossa reportagem de hoje. Como sabem, sempre quando estamos perante uma reportagem, pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Vou contemplar, entre os meus primeiros eixos de atuação governativa, prosseguir o combate à corrupção e crime organizado. Para além da carga institucional que tradicionalmente caracteriza as transições governamentais, considero que este momento traduz um imperativo de reconciliação e, ao mesmo tempo, demonstração de uma esperança renovada num futuro melhor para todos os guineenses. Foram, entre outras, as palavras ditas por Brahma Camará quando assumia a função para chefiar mais um governo de iniciativa presidencial. Lembra-se, quando Brahma Camará tomava posse, Umaru Sissoko Embalo foi claro: se o atual governo não conseguir realizar as eleições, será demitido. E por esta razão, Brahma Camará empenhou-se em agendas paralelas, reuniu-se com representantes da sociedade civil, a quem garantiu trabalhar para um país diferente. Seguidamente, no dia 20 de agosto, visitou os quartéis, prometendo apoios aos militares. Olha memórias, inclusive a OS, através das visitas que nós fazemos, a convite do chefe de Estado-Maior, inclusive histórias verdadeiras de nossa luta à libertação nacional. A nós, como filhos do combatente libertar a pátria, não me se dá garantia de que não continua a boa obra. Porque um privilégio para nós está na companhia de um chefe de Estado-Maior que foi o combatente libertar a pátria. Não olha armamentos que ele próprio manuseia para conquistar não independência, para permitir a OF a não firmar ali como primeiro-ministro, chefe do governo, que não continua a ser obras. Camará passou uma mensagem que disse ser de Umaru Sissoko Embalo. Presidente da República fala para um palavra de Kumar, bom por conta que ele é enquanto comandante supremo de Forças Armadas. Tudo apoios que o presidente está dando e fala para um palavra e não continua a dar hoje mais do que nunca. Brahma disse que ficou rendido às evidências e parabenizou os militares. Que um olhar os está rendido às evidências. Homem está avaliado para as obras e cá para as palavras bonitas e cá para a forma que está grita e cá para a forma que está sustentando, que está agredindo. Não. Homem está avaliado para as ações, para as obras. Com colaboração do governo de Guiné-Bissau, com o apoio do principal mobilizador de fundos para o governo, que é o Presidente da República, General BH Nantang, chefias militares, todos colaboradores, vou estar parabéns. Por
Por sua vez, Biagenantan disse na sua intervenção que os militares abdicaram de violência e estão a fazer o que o povo quer. Nós estamos a fazer aquilo que o povo de Guiné por isso está para fazer, como não fazer. Não caçar na violência, não abdicar na violência, não apoiar na cabeça, na capacidade na ajudar o país. É que não firma aliás. Todo o povo de Guiné-Bissau, se o bem vai entrar na hoje seios, para ver não ter médicos qualificados, formados nas diferentes especialidades. Que ela não tem nela hoje, não capo de Burgunho. Ela ser um hospital militar, um hospital de referência. Tudo que não me ensina no hospital militar para o governo dar apoio, primeiro-ministro, vamos meter no orçamento para não fazer melhor. E por fim, Braima Camará ultimou com estas garantias. Não há resultado que te dignifica qualquer filho de Guiné. Há gente que está em qualquer parte do mundo, hora que é de redes sociais, é de comunicação social, é de relatos que não fazem, é de visita que não fazem no Estado-Maior, ninguém está na medo de investir na terra. Porque bom trabalhar para ter paz, bom trabalhar para ter estabilidade. E me se garante vos, enquanto chefe do governo, bom ter um interlocutor que está disponível para continuar a andar com vós, para não de obras ali na Bissau e para não visitar também nas regiões. Depois de contactos com a classe castrense, o chefe do governo reuniu cerca de 2 horas com a comissão interministerial criada a 14 de agosto para acompanhar o processo eleitoral. Depois, deslocou-se para INASEP para constatar as condições da gráfica pública, onde os boletins e demais materiais de eleições serão localmente impressos. Não entendi que o nosso centro de responsabilidade como é importante para nós ler, para nós ver equipamentos, nós ver materiais, nós ver logística, se tem condições. Camarada Leone, que é diretor-geral de INASEP, assegurando e dando tudo garantias de como se a capacidade produtiva está acima da demanda do governo para esse processo. Leônico Pereira Tavares, ele é que é o diretor-geral de INASEP, confirmou. A INASEP, na altura, tem condições de imprimir qualquer tipo de trabalhos referente à produção de cadernos eleitorais ou produção também de boletins de voto. Elídio Vieira Té, o ministro das Finanças, afirmou, por seu lado, que o governo está em condições de financiar a 100% este processo eleitoral. E tem tudo condições a nível financeiro, que pode ser uma dor de cabeça. Portanto, o orçamento que não foi facultado para a Comissão Nacional de Eleições e o governo está em condições de financiá-lo a 100%. Portanto, já está para cumprir esse objetivo, entregar a cadeia eleitoral, somente que a lei está a mandar. Portanto, uma parte que seja cumprir. Agora falta a parte de CNE com também a LEME para poder acompanhar o processo até a publicação dos resultados de próprias eleições. Foi daí que Braima Camará se sentiu à vontade para dizer: e para assegurar o povo de Guiné-Bissau, o país inteiro, comunidade nacional e internacional, de como definitivamente eleições gerais, presidenciais e legislativas na vai ter lugar dia 23 de novembro do ano 2025. E na financiado 100% para o governo de Guiné-Bissau. A proposta divide opiniões, uma vez que, em mais de 15 eleições realizadas no país, nunca os materiais foram produzidos na Guiné-Bissau. E na oposição, já há quem lance a farpa de que poderá estar na forja uma fraude eleitoral. Essa lei é simples brincadeira. Eleições que marcado e que não tem. Não é para enganar ninguém. Como é que é isso fazer? Não dá condições para eleições. Depois que não existe governo, e que preparativos que estão de forma segundida, esse problema se verá do povo. O povo que não vem para a vota. Se partidos que não representam aqui o povo, está na acompanha. É que está na senda, é que está mostrado o que é que tem. Está aqui resultado que não na terra. O manda PNP falar com uma eleições? Não.
E na sua dinâmica de várias visitas ao se deslocar para o Hospital Nacional Simão Mendes, Braima Camará foi instado sobre controvérsia da sua suspensão da coligação Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garande por alegada traição política e a qual Camará respondeu dizer: Não, é normal, isso é que preocupação enorme. E está preocupado com o problema de saúde. A OS, não quer estar como líder político, está como governante. Minha responsabilidade é mais acrescida. Ano escolar na comissão, como é que não há como sem responsabilidade? É responsabilidade do governo. Problemas de saúde que tem, como é que não resolve? Problema da administração pública. Problema de desvios enormes de procedimentos que tem. Aquilo aqui é minha preocupação, aquilo aqui é minha prioridade. Não está preocupado com ele? Minimamente preocupado. Aquilo é, não pensei uma dinâmica. Minha prioridade é governar o país, porque a hoje minha responsabilidade aqui tem a hoje de país, encarga país, governação. O que aconteceu é uma dinâmica política. Estou tranquilo e preocupado simplesmente em resolver os problemas do país, disse Braima Camará. Mas há quem lhe perguntou qual é o povo que lhe deu esse poder para governar. Braima, que responsabilidade? Quem dá isso? Quem é o povo que vota? Para o povo assumir apenas esse nome. Mas, mais do que pergunta, há uma designação especial por este governo dado pelo Mamadou Traoré. Ele é que é o presidente do Partido do Progresso Nacional. Vamos ouvi-lo. A OS não tem uma denominação especial para o governo. Governo de pista. Aquela que uma Socambalo está no meio. Eu não penso como a Braima Camará. Se o primeiro-ministro de uma Socambalo está tendo a capacidade de realizar nada, não é pedir demissão. No dia seguinte, o chefe de executivo encontrou-se com Satou Camará, a autoproclamada presidente da Assembleia Nacional Popular, que num passado recente Braima Camará vincara que nunca a reconheceria como tal. A saída do encontro, no final da tarde do dia 22 de agosto, afirmou que estava no Parlamento, Casa da Democracia, para apresentar a sua agenda. Com objetivo muito claro. Enquanto primeiro-ministro, chefe do governo, que tem a responsabilidade de organizar eleições gerais, presidenciais e legislativas, que vai ter lugar dia 23 de novembro de 2025, após a assunção da responsabilidade, em sentido de ver institucional, de bem explicar, senhora Presidente do Exercício, Adja Satou Camará, de bem fazer ponto de situação, de responsabilidade de quem confiar e quem fazer de que data até hoje. E nisto, vale a pena lembrar do que o Braima Camará disse ano antes, precisamente no dia 22 de agosto de 2024. Vamos ouvi-lo. Isto mandou uma mensagem clara para a comunidade nacional e internacional, para o golpe que está em curso contra o meu partido, para abuso e ditadura de camarada Omar Sitokombalo, caucionário para Adja Satou Camará, Soares Tambu, Marciano, Aristides Ocante. Se só vou pensar como não humilha gente, não humilha essa cabeça. Quem que Deus vai humilhar? Se falou de humilhar, vamos humilhar. Mas se socorro, se famílias, se amigos, se irmãos, sistema que está instalado, peço uma camarada se socorrer atenção, prepara! Se socorro, prepara! E pequenino, para pôr que não estou nesse bolso, tem daqui. Pobre que não estou cara de dormir. É ditadura de acordo na finca,
é ditadura na cama. Ainda no mesmo dia, quanto a Satu Camará, Brahma Camará disse: Camarada que não pensava como e nasceram mamãe e duas mamas. Camarada que não pensava como se problema tem e papel que menino já corre e não vai buscar força de todo lado. Se entendimento que tem de decidir, respeita o estatuto com a Constituição, o único lugar que há de Satu Camará tem, né? E pensa em ter as casas. E cabelo líder golpe. E no dia 22 de agosto de 2025, temos o mesmo homem frente às câmaras e aos microfones da comunicação social para nos dizer: Em nome da Sua Excelência, Senhor Presidente da República, estou muito grato e muito contente para esse rumo que nosso país toma. E não dever, não obrigação, para vir para a sede de Casa do Povo, que está a presidir neste momento, que está em exercício, senhora Adja Satu Camará, presidente, para fazer o ponto de situação, restituição, tem uma sintonia entre titulares de órgãos de soberania na Guiné-Bissau. Nem 2 semanas, mesmo com o Senador, está sentindo como realmente está a dar passos importantes. Está sentindo como tem um presidente da República, e tem um governo, e tem instituições. E esse que não luta para esse que não é compromisso, não acredita como não levar a bom porto. Estando em função de primeiro-ministro que não resulta de um voto popular, Brahma Camará disse que estava a lutar para essa realidade que ela acredita levar ao bom porto. Mas a propósito, o presidente de PPN lhe deixa este recado. Brahma Camará, este é o momento que a juventude que lutava para a democracia afirmar na Guiné-Bissau. Mas se cai, não é desafio a Brahma, suma líder desse partido, para falar como livremente para pedir demissão. E que tem condições moral, política e social para continuar à frente do país como chefe de governo. E que tem condições para ver que reclama há anos para desde o Congresso de Educação. Brahma não reclama democracia. A OSCE está chegando prematura e capaz de urna. Sabia? Apesar de garantir em todas as intervenções públicas que irá realizar as eleições na data marcada e com fundos próprios, o chefe de executivo tem acrescentado ao seu curto mandato novas preocupações, o que alimenta rumores sobre um eventual adiamento de escrutínio. A sua situação não tem sido clara, a estratégia de curto prazo, e por isso a oposição tem centrado na interpretação das suas movimentações. Outro ponto de contenda é a pressão que está a ser exercida pelo governo sobre CNE para substituir os presidentes das comissões regionais das eleições, uma substituição que Luís Vaz Martins lançou um olhar crítico e suspeito. Tem a situação de gente caduco decidir lançar concurso, invocando caducidade e lembrar de como, portanto, se nunca faz concurso até 2022, simplesmente não fala não renova mandato de alguém e mandato de alguém até 2026. No meio do caminho, na véspera de eleições, nunca podiam falar de como não mandato de alguém acaba. Mas eu tenho consciência de que lá. Eu tenho consciência de que lá, para ver se se como à luz do artigo 4º do Código de Procedimento Administrativo, é secretariado executivo que pode fazer qualquer que seja concurso para admitir ou para expulsar de corporação qualquer que seja alguém. Eles já se viram como eles se acabam de fazer, para por isso aquilo que ela faz, bom, ora com série que está desconfiado dele de como, e cada bem cedo, imparcial num processo eleitoral, está recebendo pressão para ver, esse que ela faz, é receber pressão de poder político. Não tem informações de como é receber pressão de poder político. No primeiro momento, para que seja de pressão de poder político, é pegar aquilo que você movimento, é toma de gabo, é mandar para Bilmo, é toma de gozar. Mas poder político vai ali não, e que não me pode cercar no que ela surda, não tem nada de que não apoia. Portanto, isso é claro, essa que acontece, e uma aberração de tamanha ordem, que efetivamente
e tem uma razão de criar, é polêmica que queria, para ver que tem razão. E que tem razão de ser, e que é permitido, para ver que ele não tem câmara para nós, tudo que não bem que nem adivinha, de um processo menos transparente da história de Guiné-Bissau. Mas há quem diz, se o mandato de secretariado caducou e não os mudaram, por que razão vão mudar a CRS? Talvez é porque têm controle sobre o secretariado da CNE, mas ainda não têm controle sobre CRS, por serem mais numerosos. Contudo, Augusto Malu, de PRS, ala de Fernando Dias, disse que estão atentos. Está faltando preparado de tentar simular concurso para mudar o presidente da CRE. Bom dia, cada vez que não vai não está atento. Vão estar atentos, disse o político de PRS. Da mesma linha, Khalifa Seydi também avisou e lançou apelo a todos os partidos políticos para evitarem esforço porque está na mira a matança da democracia na Guiné-Bissau. Não responsabilidade, não preparar nova geração. Mas não se pensa extensivo a todos outros partidos políticos. Porque quer que não nota tendência aos e de acabar com partidos políticos na Guiné-Bissau. E que nós chamamos outros partidos para não preparar, não vai eleições. As eleições é fundamental não só para partidos, mas fundamental sobretudo para resgatar a democracia na Guiné-Bissau. As eleições na verdade. Ele comanda, não vai, não estudo, não é para os outros partidos, para não vai, como partidos. Direção do PRS, sob a liderança de Félix Nandungue, confirmou no dia 21 de agosto o processo de andamento de reconciliação pretendida entre as duas alas. O Ministério Segural de Comar, direção que é dirigida para Félix Nandungue, está totalmente aberto, como falei desde o primeiro dia, no processo de aproximarmos. Na primeira ação, depois de que anotação, depois de confirmação do presidente Félix, e par-se uma solicitação dirigindo uma carta para o Dr. Fernando Dias, no sentido de ter um encontro com caráter de aproximar partes. E promovido vários encontros. A mim na papel participar em alguns encontros. Porque o Ministério que não pode desassociar, de tal maneira que não apoia partido e a causa. Ele é que é o secretário de PRS da ala de Félix Nandungue, disse que os problemas pessoais estão na origem da demora dessa aludida reconciliação. É mais que questões pessoais que manda gente que é capaz de reconciliar tão rápido assim, porque é preciso reconhecer também de como e que a missão pode gostar de bom. Mas a missão que deve de votar na boa para o ser do presidente do partido. Militantes que te decidiram falar como tal fulano, num congresso, ele que não podia ser do presidente do partido. No Madem G15 também reuniu pela primeira vez a Comissão de Reconciliação do partido presidido pela Satu Camará, que aproveitou apelar paciência e retirou o seu apoio à comissão que está a ser dirigido pelo Tomás Barbosa. A comissão começar a trabalhar o mais rápido possível. Não beli para agradecer vos, para contar com nós juntos para essa reconciliação de família de Madem G15. Trabalho que botem e trabalho de paciência e para trabalho de calmia
e trabalho de acompanhar, e trabalho de estar aberto para a família de Madeira. Tomás Barbosa confessou o desentendimento no interior do partido, mas afiançou que tudo pode passar com o diálogo. Situações aconteciam no passado. Hoje não tem que programar no projeto, aquele que deve ser do futuro de Madenja 15. E esta passa na base de diálogo interno entre todos os autores que fazem parte de Madenja 15. Aliás, não tem um passado histórico da qual é preciso não honrar. E são na base desse que a nós não podemos consolidar que Madenja a nós tudo nos ajuda a criar para amanhã futuro melhor da serra. Para a coordenadora, é natural a divergência entre pessoas da mesma congregação no ponto de vista político. Mas o mais importante é ter capacidade de ultrapassar sempre a fase menos boa. O homem, hora que chega já, 3 pessoas, sempre é por ter algo mal entendido. Mas o que está a diferença o homem com o outro animais e para ver de entendimento, para ver de diálogo, para ver de compreensão, para ver de saber que economice. Mas dentro que me se cresce. E me se parece de político esclarecido, político que está aturado, político que está sofrendo, político que vive na cada contexto. Então, para aquele lá é trabalho que bem fácil, para a gente compreender muito. Para falar de como a Comissão de Reconciliação de Madem G15 está composto para 8 elementos e com possibilidade de alargado para estruturas regionais e ainda setoriais de partido. Esta Comissão de Reconciliação está composto de 8 elementos, mas com possibilidades de ser alargado para as estruturas regionais e setoriais do partido. Sobre esse processo de reconciliação no partido. Instado sobre a situação, Braima Camará abreviou uma resposta desta forma. Diálogo importante. Começa um bom sinal. Desde que temos comissões, várias comissões, diálogo, a falar é que a gente se entende. Obrigado, muito obrigado. No dia 1 de setembro, 41 estudantes guineenses foram barrados à entrada no aeroporto de Lisboa pelos serviços fronteiriços, alegadamente por falta de requisitos formais, conforme esta curta reportagem da RTP África. São cerca de 30 as pessoas que se concentram aqui no aeroporto de Lisboa, precisamente a reclamar destas novas exigências que foram feitas sobre os documentos que permitem aos 34 estudantes permanecer em Portugal depois de terem chegado com o visa de estudante, mas não com os documentos que garantem esta subsistência na cidade, no país e também com a confirmação das instituições de ensino superior que lhes permite ficar aqui. No entanto, o tempo passou, já estamos noutra era política, mas a verdade é que nos tempos anteriores não era uma exigência apresentar um termo de responsabilidade. E, portanto, dizia-nos também que não consegue falar com estas pessoas, familiares também não muito frequentemente, desde que chegaram na sexta-feira. É claro, nós não temos acesso aos nossos colegas, mas ainda continuamos a acreditar que os advogados conseguem fazer o trabalho. Mas só reparo, nós temos o número de 41 estudantes que estão retidos aqui no aeroporto de Lisboa. Aquilo que a PSP adiantou, o comunicado refere aos estrangeiros terceiros. Nós estamos aqui na representação dos estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa. Dizer que o número que temos é de 41 colegas que estão retidos aqui no aeroporto de Lisboa. Portanto, a expectativa com esta concentração, manifestação, é precisamente também chamar a atenção para esta situação meio insólita. É simplesmente dizer que são apenas estudantes. Estão cá porque estão no abrigo de um protocolo que lhes assiste. E sentem que estão a ser tratados como ilegais? Eu penso que quando um estudante ou qualquer cidadão é barato num aeroporto, é de facto o caminho é por aí. Obrigada, João. Sobre o facto, eis a primeira e única reação do governo guineense. E, de facto, às autoridades portuguesas que, enfim, tenham o respeito
pelos cidadãos que aqui estão, alguns provavelmente com uma situação enfim, que não esteja muito clara, mas acredito que na sua grande maioria são de facto estudantes que vêm para Portugal para estudar. Nós não somos ingênuos, é claro, e sabemos que há muita gente que se aproveita, quer do visto de estudo, quer do visto de saúde, quer de outros vistos, para, enfim, conseguirem outros fins que não aqueles que declaram, mas estamos em crer que na sua grande maioria são cidadãos que merecem toda a consideração e todo o respeito, e é por essa razão que, enquanto autoridade, nós pedimos ao governo português, às autoridades portuguesas, que tratem estes nossos concidadãos com a dignidade que merecem, e aqueles que não estão em condições de entrar em Portugal, naturalmente, serão devolvidos à origem. Aqueles que estão em condições de entrar, que a sua verificação seja feita o mais depressa possível, para que não passem por esta situação que se verifica no aeroporto de Lisboa. Os líderes dos partidos integrantes da coligação eleitoral Plataforma Republicana no Campo-Guiné assinaram na manhã do dia 2 de setembro em Bissau um acordo político visando as futuras eleições gerais. O documento estabelece, entre outros pontos, a estrutura de coordenação a ser liderado por Botchekandé, a conferência dos líderes e os critérios de candidatura a deputados. No início dos trabalhos, Satu Camará, em substituição do Botchekandé, disse: Essa plataforma está organizada, está documentado, está preparado para depositar todo esse documento no Supremo Tribunal, que é o órgão máximo de lei nacional. No acordo assinado, está decidido manutenção de Botchekandé como coordenador da coligação e de eleger Umaru Sissoko Embalo como candidato às presidenciais de 2025. Nota mais marcante do encontro foi a escolha de Umaru Sissoko Embalo como cabeça de lista da coligação republicana no Campo-Guiné. Mr. Falavos, candidato de plataforma. Victor Mário, Umaru Sissoko Embalo. Cabeça de lista de eleição legislativa, Victor Mário, Umaru Sissoko Embalo. Dito isto, Satu Camará fundamenta a sua explicação. Ela não tem duro na PGC. Nem nunca foi cabeça de lista. E nunca foi o candidato presidente. Hoje é como ela me se ganha, hoje é como. Entendo fazer também de maneira. E nunca foi cabeça de lista. E nunca foi presidente. O que é que está escrito? A minha solidez, na Ruielas. Pode desculpar. O que é que está escrito na livro? Não me dá tempo. Mas caça a expressa. Como presidente que polícia do candidato de cabeça de lista legislativa. Caça a expressa. Que é como andando na ambiente agora. Não fácil, e sabe direito. Mas agora, não caminha ser para fácil. Enquanto isto, Botchekandé no estrangeiro também transmitia em minicomício os objetivos da coligação que lidera. Não delegado republicano com Guiné e duas coisas. E duas coisas só. Não tem que pôr o Marciso que é malo. Vai ganhar com 99%. Se não capaz de lá, filho de Guiné-Bissau falha. Plataforma republicana falha. Segundo, não tem que ter deputado, 99 deputados. Se não quer fazer, para a plataforma republicana falha. Pobre Guiné falha. Foi nesta base que no dia seguinte, 3 de setembro, a coligação foi para o Supremo Tribunal de Justiça para depositar legalmente a sua candidatura. E depois da entrega dos documentos, Afonso Té, ele é que é o porta-voz da coligação, deixou estas palavras. É um ato que tem sim importância não só para o país, para partido, a nós que está na coligação,
mas também para o país, porque é exato na vai marcar estabilização de política, estabilização econômica do país. Que lá que não trabalhar para isso, o justificativo que não tem lá para justificar a acordo, que lá que não olha, esse que é o objetivo fundamental. O primeiro-ministro do governo de transição, Brahima Camará, sofreu um mal-estar no dia 26 de agosto no Palácio Presidencial durante a cerimônia de tomada de posse dos membros do Conselho de Estado. Um acontecimento que interrompeu o discurso de Umaru Sissoko Embalo de forma brusca. Ao que se sabe, o estado de saúde do primeiro-ministro é considerado estável e que ele está a receber acompanhamento médico no Senegal. É uma informação que vamos voltar na próxima edição da reportagem. Perante esta decisão, fica afastada a hipótese que circulava em vários meios políticos com expectativas de que Brahima Camará seria cabeça de lista da coligação nas legislativas desde que foi nomeado pelo Umaru Sissoko Embalo. Vale a pena lembrar que, no dia em que Umaru Sissoko Embalo deu posse a Brahima Camará, prometera que seria um candidato independente, apoiado simplesmente pelo movimento Não Dianta, um movimento que ainda não se conhece. Na ocasião, Umaru Sissoko Embalo sublinhou ainda que qualquer partido que pretendesse apoiá-lo teria apenas de aderir ao referido movimento. Apesar de ter declarado o seu afastamento na coligação, anunciando a criação de uma estrutura própria para as presidenciais de 2025, a decisão da plataforma republicana voltou a evidenciar a dependência significativa da classe política relativamente à figura de Umaru Sissoko Embalo. Estou-vos a falar dos 17 partidos que compõem a plataforma republicana. E ainda nisto, entre as várias surpresas do encontro, destaca-se igualmente o facto de acordo político ter sido assinado num momento em que ainda não se concretizou a tão anunciada reconciliação no seio do MADEM G15 e do PRS. A não concretização desse entendimento poderá significar o fim definitivo das negociações, uma vez que PRS como MADEM G15, as atuais lideranças parecem consolidadas e não demonstram sinais de cedência. Lembra-se, retiradas vezes Brahima Camará vincara que jamais abdicaria da liderança do MADEM G15 por considerar uma conquista no Congresso. Porém, com o acordo já fechado e depositado no Supremo Tribunal de Justiça no dia 3 de setembro, encerra-se este capítulo. Portanto, a única incógnita que ainda persiste é a forma como os apoiantes de Brahima Camará serão integrados nas listas de candidatos a deputados. Tudo isto está a ser dito numa reportagem em que tanto dia 27 de fevereiro como dia 4 de setembro a presidência de Umaru Sissoko Embalo já está fora do prazo. Mas esta matéria vai ser para a próxima reportagem. É desta forma que terminamos mais uma reportagem que tínhamos preparados para si. Antes de retirarmos, aceitem os meus abraços, beijos e carinhos. Fiquem bem e até mais. Bye bye. Governo também, governo, talanta, governo também. Governo também, governo, talanta, governo também.